Nós estamos recebendo aqui no estúdio, com enorme alegria, como sempre, um querido amigo, grande prefeito desta cidade, que conseguiu uma reeleição extraordinária, com 74% dos votos. Significa que a população gosta de você, mas você é danado, ele está pensando o quê? E eu fico muito alegre de você estar fazendo essa administração belíssima em nossa cidade. Fico muito alegre com o seu sucesso e fico muito alegre quando vejo assim o seu futuro e desejo que ele seja muito bom para você, para sua família, suas filhas, seus pais, seus amigos e para todos aqueles que vão receber os benefícios do seu trabalho. Amém. Obrigado, Mário. É de coração, você sabe. Obrigado de coração também. Você sabe que a amizade recíproca, a admiração, o carinho que eu tenho por você. Aliás, nunca me canso de dizer que é um carinho hereditário. Afinal de contas, dentro de casa, eu muito novo, acompanhando o nosso querido, inesquecível senador Antônio Carlos Magalhães, tanto recordava das referências que ele fazia a um jovem brilhante, segundo ele, um dos mais brilhantes que ele conheceu na vida pública, e tão jovem mostrou seu talento e se revelou um grande quadro de Salvador e da Bahia, que foi o secretário, prefeito e amigo Mário Kertz, né? Pois é, rapaz, você sabe que é uma amizade que eu não esqueço nunca. Semana passada estava tendo um programa de auditório aqui e eu fiz questão de contar algumas histórias minhas com o senador, fantásticas. Que homem, rapaz, que criatividade. Ele que amor pela Bahia, rapaz. E outro dia, engraçado, um grande amigo dele que já morreu aqui, é meu amigo também, eu perguntei a ele, vem cá, uma vez uma entrevistando aqui, vem cá, o que é que você achava do humor do senador, do governador, de ACM? Aí ele dizia assim, não, ele achava ele bem-humorado. O quê? Rapaz, era o sujeito que era capaz, sabe, de piadas, de histórias, de imitar gente, de armar cada um, de ligar, fazer ligação anônima, ele ligar como anônimo. Ele pegava o telefone, que ele tinha um telefone, sempre uma linha direta na mesa dele. Verdade. E quando ele queria sacanear alguém, ele ligava, dava um codinome dele que ele inventava, rapaz, falava, mas aí porque eu sei que faz isso, tem um senso de humor extraordinário. Tinha enorme. Mas aí tem gente que diz que não, que só ficava vendo, porque ele quando brigava também saia de baixo. Mas como nada que ver. Engraçado que, assim, ele como poucas pessoas, ele brigava, mas ele queria ficar de bem logo depois. Logo, exatamente. Tanto que quando ele brigava comigo por qualquer motivo, eu, para pirraçar, sumia. Aí um dia e meio, 2 dias depois, ele ligava para meu pai. Cadê o deputado? Era assim. É mesmo. Cadê o rapaz? Aí meu pai dizia, seu avô tá atrás de você, tá com saudade. Aí é claro que eu também não ia ficar alimentando briga, imediatamente ia atrás dele. Agora, ele era uma figura que tinha umas tiradas assim fantásticas. E você disse outra coisa importante, ele tinha uma memória assim extraordinária, né? Então ele se lembrava de tudo e contava histórias. Enfim, faz falta, viu? Faz muita falta. Muita falta. Ele gostava de ler tudo, inclusive coluna social. Ele dizia assim... Ele lia até o obituário no jornal. Coisa que eu também faço. Eu aprendi muita coisa com ele. Ele virava e dizia assim, eu leio tudo, até os anúncios. Quando eu desço, já sei de tudo que está acontecendo. Às vezes ele dizia pé da vida, a mão assim amarrada, a gente já sabia, vinha andando assim de lado, aí virava para Sebastião, que era outra figura, rapaz. Era. Extraordinária. Conheci muito. O gabinete dele. Toca aí pro Barbosa Romeu. Rapaz, e aí, pá. Depois acalmava com a mesma rapidez.
é uma figura, realmente é uma figura inesquecível, teve uma importância enorme para a Bahia. Tinha um lado de respeito à cultura extraordinária. Ele sabia trabalhar com isso, ele sabia divulgar a Bahia, ele sabia a importância da divulgação do turismo, da cultura baiana. Ele, entrava nos poros dele. Então, desde o pessoal de afro, de religiões afro, até os pintores. Ele um dia chegou para mim e disse: nós estamos construindo um centro administrativo, em cada prédio vai ter uma obra de arte de um artista baiano. E foi assim, fez aquele painel de Carlos Bastos na Assembleia Legislativa, foi ideia dele. Ele que disse: vamos chamar o Carlos Bastos para fazer aquilo ali. Rapaz, eu me lembro do dia. Você permite a gente bater? Claro, para mim é uma... Tá mais de fim de ano assim. Poxa, para mim é uma recordação assim, emocionante. Ele virou um dia para mim e disse assim, ele ligou para mim: Mário, eu quero fazer uma igreja no centro administrativo. A Granfinagem se casar lá. Esse é aquele lugar, para poder tornar esse nosso centro uma coisa fantástica. E, governador, ótimo, eu vou chamar Lelé para fazer o projeto. Aí quando eu levei o projeto daquela belíssima igreja, ele adorou, né? Quer dizer, e topava o negócio, ia embora, e acreditava. E se envolvia, né? Se envolvia, parava, sentava, discutia. Se envolvia. Queria saber os detalhes, opinava. E dava muita autonomia a quem trabalhava com ele. Isso era uma coisa fantástica. Na política, não. Ninguém se meta em política, que ele retava. Mas na parte administrativa, você tinha que... E despachos com ele era toda semana. Eu era secretário de planejamento, era toda segunda-feira. Eu, prefeito eleito, nomeado, não eleito, era subordinado dele, pô. Claro. Toda segunda-feira eu ia despachar com ele, ia dizer o que estava acontecendo, o que ia acontecer, o senhor concorda com isso, vamos para aqui, não sei o quê. Eu ainda me lembro, principalmente do terceiro governo dele, né? Que eu acompanhei um pouco mais de perto, apesar de ainda muito jovem. De vez em quando eu ficava no Palácio de Ondina, ele acordava, saía pelas 9 e pouca do quarto, e aí levava até 2h30 da tarde em despachos administrativos no Palácio de Ondina. Então atendia os secretários, normalmente com a agenda já definida. O secretário já sabia qual era o dia da semana e o horário do despacho, né? Já estava ali se organizando para isso. E depois ele ia para o Dizimbaía. Ele almoçava no Palácio, depois ia para o Dizimbaía e aí começava o atendimento político. Exatamente. Que seguia até noite adentro, só parava para assistir a novela. Parava para assistir a novela das 8, né? Hoje das 9, mudou o horário. E aí voltava. E às vezes só voltava para casa lá para meia-noite. Porque ele gostava também do atendimento político. Demais, né? Demais. Ele gostava de receber os prefeitos, as lideranças, queria estar atualizado de tudo que acontecia no interior, né? Enfim, eu, apesar de muito novo nessa época que ele era governador, mas assim, eu realmente me lembro muita coisa. E confesso a você que algumas que eu faço, eu me inspirei nele. Se inspire mesmo, que é bom. Tem um fato seguinte, primeiro governo dele, 1971, sucedendo Luiz Viana, que era amigo dele, grande e querido amigo dele, nosso. Mas o Estado estava numa situação terrível. E ele chega para mim e diz assim: o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. As pessoas estão com uma enorme expectativa. Ele pediu para eu pensar em algumas coisas e foi pensar. Depois ele chegou um dia e disse assim: já sei o que eu vou fazer. O pão de Salvador é péssimo. Vou fazer uma luta contra o pão. Reuniu todos os principais padeiros de Salvador lá no Palácio Rio Branco. Pegou aquele pão horrível que se fabricava aqui e disse: isso é uma vergonha. Eu vou combater isso não vai ser não sei o quê. E foi ganhando tempo e tudo. E depois eu cheguei para ele, pouco dia depois, governador, vamos fazer transferência do governo para o interior. Ele disse: ótimo. Aí nós fizemos primeiro Porto Seguro. Nós passamos 3 dias em Porto Seguro, o governo todo, atendendo prefeitos, atendendo tudo. Depois fomos para Cipó,
fomos para Cachoeira. E com o Oeste também. O Oeste, claro, que era o grande, depois acabou sendo o grande celeiro a partir da iniciativa dele. Foi. Exatamente. Pois é. E até hoje todo mundo lá lembra. Barreira, você vai, todo mundo não tinha lembra. BR-101 ainda, rapaz. Porto Seguro era isolado. A gente chegou lá só de avião. E daí ele foi até a máquina engrenar e tocar. Quer dizer, ele tinha uma visão estratégica, entendeu? Ele diz assim, é visão estratégica. E conseguia conciliar muito bem a parte da administração, da gestão, com a política.